É, conseguimos. É, nossa, que difícil. Gente, eu tava Você viu que é? tentando toda hora. Fiz de um tudo. Olha, comprei até um tripé, todo profissa. Você vê que o pessoal que assiste é muito bacana, né? Olha lá, chegamos, só falta a Paula. Tô aqui, vai. O pessoal que assiste sabe tudo, e as dicas deles são sempre ótimas. Eu não ia pensar nisso. E aí? Tem umas amigas também que estão aí. A Marta, a Cris. Nascido, todo mundo veio, que legal, ótimo. Uf, uf. Vai saber, né, o que está acontecendo, né? Depois tem que dar uma olhadinha nisso. É. Vamos lá. E aí, tudo É, ó bem? lá, tudo e você? Tudo jóia. Bom, vamos ao que interessa, né? A ideia é a gente conversar um pouco sobre o seu trabalho tão bacana, né, Elisandra, que você faz na Pollen, né? A Pollen já tem um tempo, e ao longo do tempo, acho que pelo que eu entendi, você pode falar se é isso mesmo ou não, mas na feitura do dia a dia aí da editora, ela foi se transformando nessa questão que você falou que hoje em dia que você mais gosta ou que você gosta muito de fazer, que é a questão de trabalhar com a representatividade, né? Livros sobre indígenas, você tem essa coleção que está entre os mais vendidos do Brasil. Toda vez que eu vejo lá, fico super orgulhosa. Enfim, queria que você falasse um pouco dessa ideia da representatividade no trabalho editorial. Tá. A gente tá justamente passando por um momento de mudança enorme aqui, e a gente vai até mudar de nome, olha, em primeira mão estou Ah, contando. é? Uau. Na verdade, teve uma questão com o nome pólen e tal, e enfim, questões de marca, essas coisas, e aí isso já foi o ano passado, mas aí comecei a pensar nisso, falei, gente, talvez seja o caso e tal. E aí com essa história da pandemia, eu falei, quer saber, vamos logo resolver essa história, porque antes que a gente tenha um problema real, e aí também já é o momento da gente pensar em tudo isso, até porque também realmente teve toda essa mudança ao longo do tempo que a gente está conseguindo representar dessa forma que eu acho que vai ficar muito bacana. Porque a gente começou muito pensando na questão da mulher, tanto na forma de fazer as coisas, tanto nos autores como nos personagens. Sempre nos livros estavam muito ligados a essa questão da mulher, que era o que me motivava muito no início. E aí agora, ao longo do tempo, a gente foi vendo as especificidades dentro desse universo da mulher que é gigante, né? Quer dizer, a gente começou com uma coisa mais de autoconhecimento, tinha um pouco de sagrado feminino, depois tinha meu livro que você falou da sopa, que fala muito sobre a questão de relacionamento, porque o livro também fala sobre essa coisa da comida com aspecto afetivo, tem as receitas, mas também tem histórias, e tem a minha própria história lá também e tal. Então, tinha muito essa coisa de acolhimento, essa coisa de tentar abraçar esse feminino ferido de alguma forma, tinha um pouco disso, né? Aos poucos a gente foi se aproximando de outros universos, todos dentro desse chapéu maior, e foi vendo que existiam grandes questões, né? Tipo, a questão do racismo, a questão. Algumas abordagens também um pouco mais políticas, né? Que a gente não tinha no início, que surgiram, por exemplo, quando a gente lançou o Você Já é Feminista, que é uma coletânea de artigos que fala sobre cada vertente do feminismo hoje e tal, e aí dá um panorama geral. E mesmo a coleção Palavra de Mãe, você pega, são 4 livros de mães, escritos por mães, numa prosa poética ou numa poesia, com ilustrações de mulheres que também são mães, porque teve todo esse cuidado, né, Paulo, quando você Uhum. escolheu cada uma das pessoas e tal, e são completamente diferentes, as experiências são completamente diferentes, né? Tem questões mas tem várias questões que estão abordadas ali de alguma forma na questão da maternidade, né? Então a gente foi vendo o quanto tinha isso, quantos possíveis assuntos que rolavam nisso, e aí surgiram livros de autores de um autor indígena, depois livros de autoras negras, discussões mais políticas mesmo em relação ao racismo e tal,
E com isso foi ficando cada vez mais forte, né? E aí os infantis também foram acompanhando isso, que foi interessante, porque daí também foram vindo livros infantis que falam também sobre essas questões, né? E que ao mesmo tempo a Uhum. gente foi vendo como isso era importante de discutir, né? A gente tem um caso que acho que é o bem que representa, que pode ser um resumo disso, acho que algumas pessoas até já me ouviram falar sobre isso, que é um livro infantil que chama Cadu e o Mundo que Não Era. E a gente estava, quando a gente estava construindo o livro, o Pedro e o Lúcio, que são os autores, o Lúcio escreve, o Pedro ilustra, são meus colegas da ECA também, né? E aí a gente tem vários livros infantis. E aí o Pedro sugeriu da gente fazer um menino negro. Tá bom. Assim, claro, por que não? E foi. Uhum. A gente fez o livro e tudo. Quando a gente estava no lançamento, o Pedro tinha acabado de mudar para o Rio. E aí a gente falou, vamos fazer o lançamento no Rio também para ele chamar os coleguinhas do filho da escola, para chamar as pessoas mais próximas e tal. Aí a gente foi, e aí já era meio fim de ano, fez na Travessa de Ipanema, que a gente não achou que ia ser, era mais próximo para eles lá, mas que não tinha muito a ver com o livro, mas enfim. Aí, no meio do lançamento, entra um rapaz com uma outra mulher falando em espanhol e tal, e eu achei que eles fossem gringos, os dois, e que o rapaz, sei lá, fosse cubano, um rapaz negro super bonito. Aí ele entrou e aí começou a falar espanhol, daí eu fui falar com ele, porque eu também falo espanhol, e aí falei, e aí, tal, tudo bem? Como é que você é daqui, de onde você é, não sei o quê, puxei assunto. Aí o rapaz falou, não, eu sou daqui, eu faço letras na UERJ, mas a minha colega aqui é de Barcelona, é por isso que eu estou falando espanhol com ela, tudo mais. Falei, que legal e tal, não sei o que, começamos a conversar. Aí eu dei o livro para ele falou, que vocês estão lançando? A gente está lançando esse livro infantil aqui. Aí ele pegou e começou a ler. Quando ele terminou, ele estava chorando. Aí o livro, assim, o livro é a história de um menino que é super criativo, que tem 1000 ideias e que vive o tempo inteiro no mundo da lua porque ele está inventando histórias. E um dia a professora pergunta para ele o que ele quer ser quando ele crescer, ele diz que ele quer ser inventor de pessoas. E aí depois ele tem um avô que falece, mas assim, graças a isso ele também conta histórias para o avô, e aí ele reinventa a morte, ressignifica a morte do avô com as histórias que ele conta e tal, e no fim você descobre que ele virou escritor. E aí o rapaz ficou super emocionado e ele olhou para mim e falou assim, olha, eu nunca tive um livro infantil que o personagem principal fosse negro, e eu nunca fui autorizado a ser escritor, porque eu sou negro. Uau. Eu estudo na UERJ, eu faço letras, mas nunca ninguém pensa em mim como alguém que vai ser escritor. As pessoas podem até me deixar ser professor, mas escritor não. Uhum. E aí são lugares, né, que a gente, assim, foi uma coisa que já fazia muito parte da gente estar pensando nisso, mas a questão é que a pessoa está perguntando aqui sobre autorizado, é autorizado, tipo, porque tem coisa que você É não é porque autorizado, a sociedade socialmente, né, você Lu? Eu não acho que é isso que ela curte, né? está querendo. Você Acho que nem, socialmente autorizado, né, Lisandra? aquela possibilidade, né? Você não faz parte do seu universo, você não tá, você nem não chegam a te. E a palavra que ele usou nesse momento foi exatamente essa, autorizado, assim. Eu nunca fui autorizado a ser escritor. Nunca, e também acho que muito nunca me senti legitimado para isso. Né? Deixa eu te Então, falar uma coisa, Lisandra. Quando eu conversei com a Valentina Fraís aqui, que é uma das autoras da nossa coleção também, uma maravilhosa ilustradora, ela falou que muitas vezes, né, você não tem exatamente a cara, o jeito que a Lu falou que ela entendeu e ficou triste. Isso aí. É bem cruel mesmo, acho que a Lisandra pode falar disso. E eu queria dar o exemplo da Valentina, que desenha, né, que ilustra, e falou que várias vezes ela põe os personagens negros em vários, e muitas vezes quando ela põe, ela falou até acho que de um livro didático, as pessoas falam, mas olha, né, que às vezes é muito difícil. Então, esse trabalho de editoração, né, que você faz, e permitir dizer e deixar que seja negro, pode parecer uma coisa que é simples, mas a Valentina contou aqui que isso é bem complicado, e que muitas vezes é negado que o personagem seja negro. E eu nunca tinha pensado nisso, né? Isso. Então, esse trabalho que você faz é super importante, né? Como esse cara falou pra você, né? Eu nunca vi um livro infantil com um personagem negro.
A gente vai vendo isso em A várias Lu falou que questões, né? Tem um outro livro que é da história de uma princesa que fala sobre a autoimagem. E assim, o livro é lindo, as ilustrações são maravilhosas, são feitas todas com recortes e tudo. E foi feito num período um pouco anterior a que a gente estava mais ligado a essas questões. Aí hoje eu vejo, eu acho tão lindo o livro ainda, mas ao mesmo tempo eu falo, putz, essa menina tinha que ser mais gordinha. Porque ela tá muito no padrão, assim, sabe? Essa princesa tá muito princesinha padrão. E a gente está aqui justamente discutindo imagem. E aí é engraçado, porque você vai na Feira da USP, por exemplo, que é um lugar onde a gente encontra muitos nossos, é, nossos leitores de verdade, assim. E aí, o ano passado foi incrível, assim, porque teve uma pessoa que veio e falou eu quero. Essa aqui é. Ah, princesa, a gente não curte princesa lá em casa. Porque tu já tem a turma do anti-princesa, assim. Eu falei, não, mas essa mas foi princesa é uma super. criança que falou isso para você? É, Uma criança que falou? essa princesa é diferente, porque aí eu expliquei um pouco a história e tal, daí aí ela curtiu, e aí a mãe gostou também da história, e aí, tipo, tudo a ver. Mas ao mesmo tempo, a gente tinha que ter pensado nessa imagem dessa princesa dentro dessa lógica da representatividade, pensando que a gente está justa, porque se você reproduz a mesma lógica da carinha do personagem, da personagem branquinha, de cinturinha fina, bem magrinha e tudo mais, já tem muita gente que hoje em dia também já questiona, né? A Ana entrou aqui, a Uhum. nossa autora, e tem um livro, um dos últimos que a gente lançou no final do ano, que é a história de um pato, que depois descobre que é um marreco, e depois, no fim, tem uma outra surpresa, porque ele fica. E ele lida super bem com essa mudança, sabe? A gente, inclusive, tem uma funcionária trans lá na Pollen, que leu o livro e fez a leitura crítica dele antes da gente publicar, do pato que Uhum. descobriu quem era, e ela achou o máximo, tipo, esse assunto também ser tratado de uma forma leve, sabe? Assim, tipo, que é o pato que, ele mora numa escola que tem um monte de criança e tem um professor, e o professor fala, não, mas isso não é um pato, é uma régua. Então, tá bom. Então, beleza. Ontem eu era um pato, hoje eu sou uma régua e tá tudo certo. E aí um pouco, né, em alguns momentos, claro, a gente sabe que não necessariamente essas coisas são fáceis, né? Mas, e também não é que a gente está tratando esses assuntos de uma forma leviana, mas quando você fala para a criança, tem uma coisa de gerar uma identidade, né? Isso era uma coisa que, em vários momentos também, quando eu discuto com pessoas da literatura infantil clássica, existe um cânone, assim, de que isto aqui é boa literatura. E aí as coisas que ganham prêmio estão desses critérios aqui, que são de texto literário, é a ilustração super elaborada e uma ilustração que complementa a imagem e tal. São vários, vamos dizer, critérios. Mas a questão da representatividade passa muito ao largo, porque a pessoa acha que, porque eu estou seguindo todas essas. Que as pessoas. Porque eu estou seguindo todas essas regras aqui, que estou fazendo um texto incrível e estou com o melhor ilustrador possível, premiado, parará, a gente vai agradar todas as crianças. Mas você não necessariamente está incluindo todas as crianças num universo mais amplo em que ela se sinta autorizada a várias coisas, né? Autorizada a ser A, quem ela quiser ser e autorizada a fazer o que ela quiser fazer. a Ana está falando, trabalhar a representatividade com crianças é preciso ir pelo caminho leve e lúdico, né? E a Lu está dizendo que sim. Então é isso também, né? É poder trabalhar com isso desde sempre, né? É uma nova visão, né? Que é um novo mundo, né? Um pouco isso também, né? Elisandra, eu queria que você falasse quanto tempo tem a Pollen e como é que foi, pelo que você foi falando aqui, os livros foram um pouco chegando, né? E aí acho que em algum momento você olhou e falou, não, a gente agora vai por esse caminho. Porque eu imagino que quando você faz uma editora, você tem uma ideia, mas as coisas foram, o mundo foi mudando enquanto a Pollen estava, né, no caminho, no processo. Então eu queria que você falasse quando ela nasceu e como é que foi até a hora que você falou, não, agora é uma linha editorial. E daqui a gente agora vai ter esse outro pensamento. Queria saber o nome, se você pode contar o nome. Posso.
os livros vão, a editora vai chamar Jandaíra. Jandaíra é uma Jandaíra? abelha, é Hum, uma abelha do Nordeste, uma abelha que produz mel, e a maioria das abelhas nativas do Brasil não tem ferrão, né? Então, são espécies, até que em alguns casos, em alguns locais estão meio ameaçadas, mas a abelha está toda, né? E a abelha tem essa, a gente passou, quer dizer, da pólen, do pólen, vamos dizer, que seja, que talvez representasse o livro em si, para a abelha, que é quem está atrás fazendo, né? E aí é meio isso, uhum, porque também a maioria das pessoas, a equipe é sempre muito mulheres, a gente tem homens também, tem a Nicole que é trans, enfim, esse não é exatamente a questão, mas é o fato da gente tá lá pensando nisso, sabe? Eu acho que a gente que também valoriza um pouco essa. E também as autoras, né? E os autores, mas nesse sentido de que é quem estão lá produzindo esses contatos e levando o pólen, criando o mel, enfim, uhum. essa passa para o lado mais do produtor e não do produto, Ativo. vamos dizer assim. Uhum. Mas aí a Jandaíra o nome é um nome indígena, que daí também a gente achou legal por causa disso, que acho que é forte, tem um J assim, lembra um pouco Janaína e tal, mas era um nome também que não tinha ninguém, que eu também tinha que escolher um nome que eu não ia precisar brigar na justiça por ele depois, que essa foi um pouco a nossa questão. E Uhum. aí aí, enfim, a Pollen começou em a gente começou e também tem esse nome por isso, porque a gente começou em 2001 como um birô. Eu tinha acabado de sair da Publifolha, eu e meu sócio da época. Eu sou jornalista de formação, mas trabalhava na produção da Publifolha. E meu sócio é designer. E a gente foi, Parou deu aí. uma parada, Entrou uma né? mensagem? Entrou Não, alguma coisa aí? ficou rodando aqui, mas acho que É. agora. E Você aí falou que você estava contando do comecinho quando parou. aí eu tinha esse sócio, que é o Pollen, que é o Márcio, e a gente abriu um birô. Então a gente ia prestar serviço para editoras, fazer coisas, tradução, produção de livro, e a gente passou 10 anos fazendo muito isso, muito. A gente trabalhou para muitas editoras. Eu sempre quis ter um catálogo, mas sabia da implicação disso, da parte mais técnica e chata, de burocrática, de logística e tudo mais, então a gente foi evitando. Mas aí o Márcio saiu da sociedade e eu falei, não, agora. Aí passei uns 2 anos planejando e daí a gente resolveu começar a lançar em 2014. E a gente saiu com 3 linhas, que era o Legado das Deusas, que é um livro de autoconhecimento e que fala sobre mitologia e fala sobre patriarcado, é a perspectiva das deusas em relação aos arquétipos e tal, do Jung, sobre as coisas da mulher, que é bem nessa linha feminista, mas que vem do sagrado feminino. O Joãozinho Quero Quero, que é um livro infantil, que é do Pedro e do Lúcio, que é sobre consumo. E o Manifesto do Sonhador, que é um livro da Regina Gula, todo ilustrado por ela, inclusive de aquarelas e tudo, que é uma prosa poética que a gente transformou num livro ilustrado para adultos, mas que a pessoa geralmente acha que é para criança, assim, porque os adultos não estão acostumados com se Livros presentear com ilustrados. criança. Então, enfim, a gente começou com esses 3. Aí eu acho que o divisor de águas foi o Heroínas Negras Brasileiras, que foi em 2017, que são os cordéis sobre as heroínas, que inclusive a Jarid saiu agora da Pollen, porque ela está na companhia e tal, e está levando o livro para lá. Mas para a gente foi mesmo um divisor de águas, assim, porque daí com esse livro é que a gente se sensibilizou mais sobre essa questão da representatividade negra e das mulheres negras e do apagamento dessas personalidades e tal, de tanta gente que tinha de importante na história, mas que a gente não tinha conhecimento e tudo. E a Uhum. partir daí começou a atrair mais, a gente começou a atrair mais autores, a Jarid fez um pouco de ponte nesse sentido também e abriu várias portas.
e a gente teve a. Aí também a gente começou a publicar a literatura, que era uma coisa que eu tinha um pouco de medo, assim, porque, sei lá, minha formação é de jornalista e a gente fazia não ficção, e eu trabalhei numa editora que era só de não ficção e tal, então eu me sentia mais confortável em trabalhar com informação do que com texto literário, né? Hum. E falava, bom, acho que não sei, estou pronta. E aí acabou vindo o selo Ferina que a Jarid trouxe, que agora também está indo para lá para outra editora, e a gente. E aí eu fui me empoderando, vai, vamos dizer assim, achando que, bom, tem algumas coisas que acho que eu consigo fazer. Aí eu vi o Henrique aqui, que é um autor de. Que a gente está fazendo o livro dele agora, que é de poemas, e é a coisa mais linda. É, E aí, dentro desse processo, Lisandro, como é que foi essa coleção que está aí entre as mais vendidas do Brasil, de não ficção? Como é que foi pensar nisso, né, com a Djamila, enfim, como é que, e como é que, eu acho bacana a história que você conta de uma editora, que é uma editora pequena, que de repente tem um boom e aí tem que ficar, sabe, eu acho que é bacana você contar essa história, né, porque acho que as pessoas não conhecem, não sabem como é que é esse trâmite, digamos, burocrático aí, né, de ter que mandar um monte de livro. Claro que vender muito é muito bom, mas quando você passa, né, de um número para um número tão maior, queria que você falasse um pouco desse processo. aham. É bom, é assim, parece que ontem eu estava pensando nisso, né? Parece que eu sempre dou um passo que eu devia dar daqui 6 meses, assim. Parece que eu sempre estou decidindo coisas que eu só tinha que resolver daqui a um tempo, que eu nunca estou Essa é sempre. boa. Eu estou sempre correndo atrás do prejuízo, é uma coisa impressionante, porque eu falo mais sim do que não na vida, geralmente. Não, que Então, bom. Na verdade, as pessoas falam o oposto, né? Falam, eu devia ter feito isso antes. Tá falando, devia ter feito depois. eu nunca me arrependo das coisas, é muito raro, assim, tipo, de não fazer, sabe? Uhum. Acho que tem poucas coisas na vida que eu posso dizer, ai, que pena que eu não fiz antes. É bem raro, é o que eu deixei de fazer, assim, é bem raro. Uhum. Queria ter feito algumas coisas que eu não fiz, mas não planejei, então também, enfim. Mas aí o que aconteceu foi justamente que a Jamila estava numa outra editora com essa coleção e não estava gostando, começou a pesquisar várias outras, e daí a Jarid também falou para ela falar comigo. Aí a gente se entendeu, ela gostou do fato de ser uma editora de uma mulher, ela tinha essa ideia também de ser uma editora independente, de trabalhar, né? Ela já tinha coisa na Companhia das Letras, tudo, mas queria que a coleção ficasse numa editora independente, também por conta da possibilidade de fazer uns acordos diferentes, né? Então, ela muitas vezes paga boa parte da tiragem e fica com uma parte, porque daí nas palestras que ela dá, ela vende, ela faz os próprios eventos, faz uma série de coisas que numa editora maior são modelos que eram muito rígidos, né? Muito fechadinhos. Então, aí a gente consegue ser muito mais flexível nesse sentido, né? E aí também dá muito mais trabalho, esse tipo de coisa, porque todas as prestações de conta, todas as coisas são mais complicadas. E a gente sabia que isso ia ser um boom, é claro, a gente se preparou com uma tiragem razoável quando a gente fez a primeira leva, aí justamente ela também trouxe uma verba dos patrocinadores que ela tem e tal. Mas, gente, vendeu 1.000 livros num dia. Vocês não estão entendendo. Qual que foi o primeiro livro mesmo, Lisandra? Saíram os 3 primeiros, foi o Lugar de Fala, e todos já existiam, né? Todos tinham sido reimpressão, reedição. A gente fez um projeto gráfico novo, revisou, complementou e tudo mais, mas não eram livros inéditos, né? Eram livros que já tinham saído. O primeiro foi, os 3 primeiros, a gente fez 2 combos de 3. Então, os primeiros foram o Lugar de Fala, o Racismo Recreativo, que tinha sido o último a ser lançado na outra editora e que tinha ficado meio para trás, assim, e o empoderamento. Eu acho que foi o empoderamento. Não lembro se foi o empoderamento ou interseccionalidade, um dos dois, que formou o primeiro combo. E aí o segundo combo foi aí o interseccionalidade ou empoderamento, o racismo estrutural e o encarceramento em massa, que saiu O quase nome tudo no da coleção mesmo, Lisandra? Feminismos Plurais. Feminismos Plurais. E aí a gente começou, aí assim, lançou, abriu a pré-venda um mês antes, em um dia vendeu 1.000. O livro não estava Nossa, nem pronto, porque vendeu, sei lá, 350 combos no mesmo dia, assim.
E Uau. aí, nossa, quando chegaram, já tinha um monte de gente desesperada, esperando, porque já fazia tempo. Daí teve uns atrasos. Porque, né, são muitas coisas uma amarrada na outra, né? A gráfica é uma coisa, é uma indústria, é uma coisa meio imponderável, né? No meio do processo pode quebrar a máquina, no meio do processo o funcionário que faz a costura ficou doente. Enfim, são umas coisas que não é um negócio que é uma coisa robotizada que o prazo, você deu o prazo e é rígido e sai. Não, às vezes na hora que vem a prova você olha e fala, meu Deus, não tá certo, vou ter que arrumar, daí você perde mais um dia. Enfim, e a gente tudo fazendo, né, sempre com uma equipe pequena, sempre fazendo tudo correndo, sempre meio, né, tentando sempre se preparar para isso. Algumas coisas que foram muito legais é que no início do ano passado a gente tinha mudado o sistema de controle para um sistema mais profissional, que antes não dava para a gente pagar e a gente já estava conseguindo, então já facilitou muito a vida, porque emitiu as notas automáticas, porque antes a gente tinha que fazer as notas na mão de cada pedido que a gente Uau. fazia. Se a gente não tivesse feito isso, eu não sei o que seria. Daí acho que ainda ia ter gente do lançamento recebendo o livro até hoje. Mas Mas o que acontece é que é isso, né? Às vezes, agora, por exemplo, a gente estava. E acho que isso é uma outra coisa que eu tenho pensado muito, né? Porque eu falo, meu, não é possível, meus colegas editores não passam os perrengues que eu passo às vezes, né? Mas eu acho que a gente, como a gente tem uma coisa meio jornalística mesmo na pauta da editora, a gente acaba sendo muito influenciado pelo noticiário, vamos dizer. Coisa que uma editora que só publica ficção de autor morto nunca vai ter esse problema, né? Que por Uhum. mais que um livro antigo, vamos dizer, entre o cara ganhou um prêmio póstumo ou algum reconhecimento tardio, ou que tem um assunto que tem tudo a ver com aquele momento, ele pode ter um impacto de aumentar um pouquinho a tiragem, as vendas daquilo. Ou, bom, o livro vai ser o livro do vestibular da USP. Mas tem todo um Uhum. prazo antes que isso é Já divulgado, está que a pessoa pensado. consegue, né, se organizar para isso, né? E a gente, nossa, não. Tem umas, por exemplo, aí o que aconteceu? Entrou a pandemia. A primeira coisa que aconteceu na pandemia foram todas as livrarias ligarem para a gente e dizer: olha, devo, não nego, pago quando puder. Uau. Aí a gente falou, bom, pera. Daí no começo teve gente que já ficou desesperado, que brigou com todo mundo e tal. E me falou, não, calma, vamos ver como é que estão as coisas. Aí tinha as coisas, vemos todos os planejamentos, porque a gente também nunca recebe à vista, né? Sem contar que ainda tem a tal da Uma loucura, né, essa consignação. questão da livraria, né? Deixa eu só pôr uma questão aqui que a Cris falou que é muito bacana que eles não imaginam essa trabalheira que a editora tem, né? Acho que por isso que é bacana falar, né? E a Lu falou que empreendedores passam todos os dias por isso, que há muitos riscos nos negócios. Ela tem um bar também, é uma questão aí. Pode continuar, É, só queria pontuar aqui. a gente, sabe o que eu estava fazendo antes de entrar aqui? Eu estava no videogame do Itaú tentando o empréstimo do governo que está completamente atolado, o app está travando porque tá todo o Brasil inteiro está hoje no Itaú tentando conseguir empréstimo. Pelo jeito vou passar o dia inteiro tentando e não sei se vou conseguir porque Neta. tem um limite, né? Mas enfim, aí a gente eu estava falando Da livraria, das livrarias que Daí não no iam início eu passar. falei, não, calma, gente, vamos conversar com eles direito, a prioridade vai ser não mandar ninguém embora, vamos ver o que a gente consegue. Aí logo a gente viu que a nossa loja virtual começou a movimentar um pouco. A gente falou com a Djamila, tudo, explicou a situação, aí ela também deu uma movimentada, porque daí quando ela movimenta lá, a gente acaba movimentando, é um impacto direto, assim. E aí a gente começou a ver que ia dar para se manter com a loja virtual, mais ou menos, e tal, mas aí a gente foi negociando, aí foi negociando com as livrarias, com as que estavam mais, com as que são mais próximas, com as que a gente trabalha mais e tal. Beleza. Aí manteve, assim. Aí março, abril, conseguiu manter. Recebeu o mínimo, assim, para viver, todo mundo foi trabalhar em casa, a equipe toda e tal. Aí tava indo uma pessoa uma vez por semana só para fazer os pacotes e, e montar as vendas e tal, e se cuidando. O correio também diminuiu os funcionários, diminuiu
a quantidade de pessoas trabalhando junto, tudo atrasou e tudo embolou. Aí, quando chegou em maio, aconteceu aquela tragédia do George Floyd. E aí explodiu essa discussão no mundo inteiro. E aqui começou a ter uma série de ações. Aí um dia a Djamila assumiu o Instagram do Paulo Gustavo, que é aquele Ixi, ator de Minha Mãe é uma Peça. Ela tinha 500 mil seguidores no Instagram dela e ela passou a administrar um Instagram de 13 milhões de seguidores. nossa, uau. E Ele tem a aí maior bilheteria da história do cinema brasileiro, né? E aí o resultado foi que a gente passou a vender numa quantidade muito maior do que a gente estava vendendo, o assunto estava em todos os lugares, um dos autores foi para o Roda Viva, a gente Ah, fez o Silvio Almeida, a gente fez todo esse... Bom, o livro do Silvio Almeida eu já reimprimi 2 vezes dentro da pandemia. uau. A gente está imprimindo de novo agora. Já acabou Marcela quando falou que é chegou... demais. Caraca, que demais, né? A Lu falou que também tem uma editora. É demais, mas é isso que ela está falando, né? Tem toda uma logística, né? Todo mundo quer vender muito, mas assim, né? A logística, ela modifica completamente, né? Você fica... É muito doido também, né? Eles tem um lado bom, mas é complexo, né? Porque a gente não tem suporte, né? Esse que é o negócio. Que aí você vê, por exemplo, a gente estava com dificuldade. Antes da gente ter a coleção, a gente estava com a maior dificuldade em alguns pagamentos, até com gráfica e tudo mais. Aí eu coloquei a vida em ordem. Aí chegou no final do ano, a gente estava começando a receber as coisas que a gente vendeu no Natal. Porque tem 30 dias, 60 dias de prazo de pagamento. E aí tem coisas que a editora que tem coisas que a editora não, que a livraria não presta conta na hora, porque ela também vê o fluxo de caixa dela dali e tal, não sei o quê. Então, quando chegou em março, a gente ainda estava recebendo umas coisas do Natal e daí parou tudo. Teve livraria que falou: eu sei que eu vendi, mas não vou pagar. E aí a gente começou todo esse processo de negociação, e aí, enfim, no fim das contas, até que eu acho que a gente não pode reclamar de jeito nenhum dessa loucura e dessa coisa. Eu estava até brincando com uma amiga essa semana que agora eu só estou lembrando da pandemia uma vez por hora, assim, antes a gente falava cada vez. Mas você não consegue esquecer também de tudo, né? Então agora, por exemplo, meio que começou essa coisa de abrir, daí as livrarias todas abrindo e querendo livro. E eu assim, gente, mas eu não quero pôr minhas pessoas para trabalhar todo dia de novo na rua. Uhum, uhum. E como vai ser? E aí teve gente que agora a gente está em 2 pessoas que estão indo praticamente todo dia. E é fogo. Ontem eu fui para lá e daí aí a gente estava lá no escritório, daí, tipo, sabe assim, você olha e fala, gente, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o sapato? O que a gente vai fazer com a roupa? A gente tem que trabalhar de máscara? Como que... A gente não sabe. Ontem a gente não trabalhou de máscara. Daí uma das meninas entrou no vídeo para conversar uma hora e falou, vocês estão sem máscara! E aí tipo, eu não sei, eu não Ai, sei. Jesus. A Ana falou aqui que essa diferença da editora é que trabalha e não esquece das questões sociais, políticas, desse papel que a editora também tem, né? E aí é isso, é essa vivência real, né? Quando você tá dizendo um pouco, né, Lisandra, essa conexão com a realidade que vocês têm diretamente, né? Que nem toda editora tem, né? Vocês estão É. diretamente ligadas com a questão da realidade do dia a dia. E isso impacta também tudo isso que você está falando, né? Tanto agora nessa demanda que vocês têm. Mas as livrarias também estão abrindo, e daí como é que vai ser tudo isso, Lisandra? Não Como é sei, que ninguém sabe? algumas estão abrindo e daí a gente teve um aumento bem grande do número de pedidos, né? Então a gente começou a ter que rever esse processo, porque tudo estava sendo feito num ritmo muito mais lento, né? Diminuiu muito. Claro, teve algumas livrarias que se adaptaram e foram fazer e-commerce que não tinham, e tal, e outras inventaram outro jeito. A Mandarina, as donas ficavam levando atendendo pelo WhatsApp, levando o livro para a casa das pessoas nas redondezas, no bairro e tal. Então, cada uma foi se virando do jeito que pôde. Eu acho que até a gente tem que comemorar mesmo que, claro, a gente sabe que não está sendo fácil, mas teve gente que conseguiu
Eu acho que no começo me pareceu que o cenário ia ser bem mais cruel, assim, mas no geral, independente da gente que teve um tema mais específico ligado ao momento e que está mais ligado à questão da realidade mesmo, eu acho que as pessoas foram se virando, assim. Uhum. Mas A Cris está falando aqui que é incrível essa coisa com banco, com tudo mais, porque falta, na verdade, uma política de apoio à cultura, né? Eu acho que essa é a grande questão também, né? É isso que você está falando, cada um vai se virando, né? Você não tem uma diretriz clara que venha do governo, que venha de algum lugar que possa organizar tudo isso, né, Lisandra? Então você fica aí, como você está falando, fica todo mundo meio dos dará, né? Tendo a que gente fazer protocolos. a gente já entrou num momento de crise no mercado, né? Então, certas coisas que são hábitos que algumas editoras já desenvolveram, ou que elas foram, por exemplo, muitas infantis foram criadas na época que o governo Lula estava fazendo grandes compras e que teve políticas muito legais de incentivo à leitura, de, por exemplo, você ter, conseguir dar para a criança um livro para ela ter o livro, sabe? Porque uma coisa dessa coisa do menino, eu nunca vi nenhum livro com protagonista negro, ele nunca foi autorizado a ser escritor e ele também nunca teve um livro dele que não fosse da biblioteca ou que ele não ganhasse da escola na versão mais simplória que o governo comprava e que para baratear o máximo possível, assim, né? Então, durante a política do governo Lula e Dilma, teve compras de livro na íntegra, que a criança ganhou o livro e ela podia começar a vislumbrar, a ser autorizada a ter uma biblioteca também, sabe? Que é um negócio muito que a gente, se vive numa casa que tem livro, você está acostumado com aquele objeto, né? Se você Uhum. não... Tem uma autora de um livro, não vou lembrar o nome dela agora, mas são crônicas bibliófilas, assim. Eu gosto muito de livros sobre livro, e ela fala sobre que quando ela e o marido, os dois eram leitores vorazes, e quando eles juntaram, eles foram morar junto, eles não juntaram os trapos, mas eles juntaram as bibliotecas. E aí a coisa mais difícil foi ver, você tem esse, eu também, nós vamos ficar com os dois. Não, não, mas o meu tem um fundo afetivo, tá, mas se a gente se separar, eu vou ficar sem meu livro, como é que vai ser isso? Então, assim, você pensar que esse convívio com esse objeto é uma coisa da qual a maioria da população está privada, né? Uhum. Então, a A questão do... Clarice tem, só um adendo, assim, eu lembrei agora da Clarice Lispector contando, né, que ela queria ler um livro, acho que era do Monteiro Lobato, não vou lembrar, e que a amiga tinha dinheiro, e aí não queria emprestar. Você lembra disso? Tem uma coisa bem bonita que ela conta, acho que enfim, em umas crônicas dela. É isso de poder pegar no livro, né? A gente que tem essa facilidade não pensa nisso, né? Faz falta. Né? De você ter o hábito do hábito. Ela fala aqui na casa dela, ela tem uma outra crônica que eu adoro, que ela fala sobre a intimidade que você tem com esse objeto. Ela falou assim: algumas pessoas desenvolvem um amor platônico, outras têm um amor carnal pelo livro. O meu amor é carnal, porque eu É, meu também. rabisco, eu dobro página, eu viro ele ao contrário, quebro a lombada e tal, e não importa, porque aquele objeto é meu e eu tenho essa relação passional, carnal, física com o objeto. E outros falam que, não, minha relação é não, não pode dobrar, cuidado, não pode amassar, não vai fazer orelha, não sei o quê, o livro vai ficar desbeiçado e tal. Daí ela fala, não, meu amor não é platônico com os livros, eu acho que eu tenho um pouco de amor carnal. Eu não sou muito de rabiscar, mas também tenho um pouco disso. Então, essa coisa de você ter essa intimidade com o objeto, o livro, é um negócio que nunca tinha sido pensado. E que foi pensado e que foi, de uma certa forma, eu acho que, inclusive, muita gente que a gente atende hoje e que compra nossos livros, que foram as primeiras gerações que conseguiram chegar à universidade, muita gente que entrou por cotas, a gente vê, quando a Jamila entrou no Instagram do Paulo Gustavo, a gente viu a diferença do público também que compra, da forma como eles abordam a gente quando o livro atrasa, por exemplo. Porque a pessoa está acostumada a comprar na Amazon, que chega no dia seguinte. E a gente ainda tem um processo muito manual. A gente embala um a um, manda para o correio põe lá, manda o código de rastreio, cada 2 vezes por semana, uma lista de 200. Tem que sentar um ser humano na frente do computador e copiar e colar. Eu já tenho cestado várias noites fazendo isso.
Uau! Deixa eu só falar aqui duas. A Isilda falou que esse conto da Clarice é lindo. E a Lu falou uma coisa muito bonita aqui, que ela cresceu em situação de rua e convivia muito numa biblioteca pública. E os livros foram os brinquedos dela. Era lúdico, mas era emprestado, né? Ela tá falando aqui. Bonito. E é raro, né? É raro isso, né? É muito raro você ter essa relação assim. Não é todo mundo, ainda mais hoje em dia que tem essa que vai, tem muita gente que eu conheço que estudou em escola pública e frequentou muito a biblioteca pública. Eu frequentava a biblioteca do meu colégio, mas eu era muito raridade, assim. Mesmo assim, não é um objeto que está tem facilidade para as pessoas, né? E Uhum. aí assim, surgiram muitas editoras nesse período, porque agora temos uma política do livro, isso vai ser legal. E quando a gente abriu, já não estava mais assim, já não tinha mais essa perspectiva. Então eu nunca contei com o governo para nada, sabe? Assim, e aí, quando você. Mas não que eu acho que eu não deva contar, mas eu também acho que você também não deve fazer um negócio esperando isso. E o que eu espero de é uma política que seja essa, que crie leitores com dinheiro para ir lá comprar meu livro e que mantenham livrarias abertas no bairro com a porta. E não uma coisa que simplesmente vamos comprar um montão, distribuir o mesmo livro para o Brasil inteiro, que se tiver uma boa curadoria tá bom assim que funciona, sabe? Também você empoderar o leitor, vou usar essa palavra de novo, empoderar o leitor para ele ter a condição de decidir o que ele quer, porque eu também não sou muito, eu sou muito combativa com a questão desse elitismo que a gente coloca o livro nesse pedestal, desse lugar inatingível, dessa biblioteca envidraçada, desse amor platônico do livro, entendeu? É uma coisa de você. Eu acho que tem que ser carnal mesmo, e tem que ser carnal para a maior parte das pessoas, né? Uhum. De você tirar o livro dessa. Da mesma forma como a universidade, se tirar o conhecimento desse lugar de exclusão. Né? Fica uma coisa muito que me irrita, as pessoas que comentam erros de ortografia dos outros e que ficam muito focados nisso. Porque acontece, o revisor está aí para isso, a gente tem revisor para isso, mas você não precisa ser tão rígido com isso e julgar as pessoas, né, em função desses deslizes e tal. Ainda mais hoje que todo mundo escreve muito mais do que já escreveu, porque você tem que escrever o WhatsApp, você tem que escrever o Facebook, você tem que escrever e-mail, e Uhum. às vezes não teve essa formação tão incrível, apesar da escola só ensinar você a ortografia, né? Tipo, muito poucas escolas que desenvolvem uma coisa de texto. Isso também está sendo muito legal, a gente poder abrir espaço para outros autores que vêm com outras linguagens. A gente tem um livro que a gente lançou agora no início do ano, no início da pandemia, foi um negócio em cima. Se vocês puderem, hoje à noite vai ter outra live dos autores. São 20 autores indígenas, estudantes da Universidade Estadual de Londrina. E eles fizeram um projeto chamado Palavra Indígena, em que eles refletiram por escrito a condição deles e as dificuldades deles de mudar de mundo. Muitos saíram de aldeias e foram para a universidade direto e ficaram completamente uma dificuldade enorme de adaptação e tal, de uma realidade completamente diferente. Outros, pelo contrário, se descobriram indígenas porque tinham a família, a mãe casou com um homem branco ou um homem que não era indígena e aí com isso fez o possível para afastar a origem do filho para poupar ele dos das dificuldades Perrengues. de você ser uma pessoa indígena, né? E aí esses meninos se redescobriram na universidade, se redescobriram identitariamente, assim, e tem relatos muito bonitos. Assim, são 10 depoimentos com poemas, Como com chama o livro? o livro chama Tetã Tecorrá, que significa o meu lugar. Ele tem um subtítulo em Caingangue, porque esse nome é Guarani. O subtítulo é em Caingangue, que é um complemento, mas isso eu não sei pronunciar. O livro é praticamente uma tradução. Ele é bilíngue, ele tem textos em Legal. Guarani e em Caingangue, dependendo da etnia de cada menino de cada autor que são jovens, né? Mas é Bacana, muito.
Né, desculpa, eu tava, a Isilda falou aqui da questão dos e-books, né? Que eu acho que é uma questão aí. Ela disse que os e-books não têm essa questão, dessa materialidade, né? Que tem os livros. E a Cida falou que o cheiro do livro físico é o melhor perfume que tem, né? Então, dentro dessas novas linguagens e tudo mais, como é que é o e-book dentro da Pollen? O que que você acha A do gente, e-book? Como é que é? a gente saiu com os e-books de toda a coleção. E aí alguns outros a gente tem feito aos poucos, a gente vai fazer. Agora, claro, também teve muita venda, principalmente da coleção, porque eu acho isso, né? Que é mais um formato e que é um formato que é interessante para você trabalhar principalmente com coisas mais teóricas, um livro de estudo, vamos dizer assim, né? Que você eventualmente até possa ter que fazer um, uma atualização e tudo, que é muito mais simples, né? Do que você reimprimir, não tem estoque. As vantagens a gente sabe, as vantagens muito práticas. Mas o livro não é um objeto simplesmente prático, né? É uma coisa que tem todo esse emocional envolvido, toda essa fetichização. Muita gente que compra os livros da coleção é o primeiro livro que está comprando, né? Quando você fala da coleção, é o Feminismos Plurais, né? Mesmo o Heroínas, muita gente que comprava, era o primeiro livro que comprava na vida, assim, sabe? Então, tinha uma relação diferente que realmente não é a mesma. É, é, a minha vida seria muito mais fácil se a gente só vendesse esse book, porque não ia ter estoque, não ia ter caminhão, não ia ter o tiozinho da Kombi, ou a motoboy, e não sei o que, o pacote, Agora entrou a Tassi, minha querida, que trabalha comigo no outro projeto, e ela também trabalha em logística, e ela está sofrendo, coitada. E também ela faz a distribuição de umas revistas que a gente trabalha. Mas é isso, seria um amor perfeito, assim, de alegria, de facilidade, mas não é o produto que as pessoas querem ainda, só assim, né? Eu acho que ainda tem algumas coisas para evoluir, para mim, a impressão, muita gente, né, tem dado o vaticínio de que o livro vai acabar, o impresso, não sei o quê, enfim, é bem complexo num país desse tamanho a gente ter toda essa logística, né? Até a gente conseguir Uhum. começar a pegar livro no Pará, no Maranhão, umas coisas assim que a gente já fez, sabe? Tipo, a Jamila tinha que ir do Piauí para o Ceará, ou do Piauí para... Não tem transporte. Tipo, tem que ir para Brasília, depois tem que ir para... Sabe? É. Tipo, sabe, Tudo tem que Piauí passar vai por para Brasília, Brasília, você espera lá. coisas Tudo assim. tem que parar em Teve um Brasília. lugar lá que a gente começou a quebrar a cabeça. Gente, como nós vamos mandar os livros que sobraram desse evento aqui para esse evento aqui em outro estado? Aí o Carlos, que trabalha comigo em vendas, ligou para o fulano que tinha feito o evento no Maranhão, acho que é do Maranhão. Aí, porque eram duas cidades do interior, assim, sabe? Então, não tinha rota. Aí ele falou: não, é 5 horas daqui, eu vou pedir pro meu cunhado levar, sabe? Assim, tipo, dá a grana da gasolina que o meu cunhado vai levar os livros que sobraram daqui. Tipo, a gente conta com muitos cunhados Ah, dentro do. qual é a sua logística? Minha logística é o cunhado do. Não sei quem que vai. É o Aí, Brasil, né? Não adianta, isso, eu acho que um pouco que ela falou aqui, né? De lidar com a realidade, né? Muitas vezes eu vejo o Edu Lacerda da Patois falando isso, gente, vai ter um lançamento, não sei, alguém vai, como assim? Alguém vai de carro? É isso, né? Muito louco, né? A não, gente ainda imagina, vive isso. olha, uma história que eu lembrei disso, que é tão Brasil, assim. A editora Abril, até a década de 2000, sei lá, até antes da gente ter essa facilidade de enviar uma foto, por exemplo, por e-mail, escaneada em alta, o Uhum. banco de dados, acho que até o fim da década de 90, né? Ainda É. não tinha essa transmissão online e de uma coisa de qualidade possível, né? Por exemplo, a sucursal do Rio pediu uma foto para sair na publicação que era feita lá. Aí o banco de dados mandava um menino no aeroporto
na fila da ponte aérea, daí ele achava alguém com uma cara legal e falava Isso assim, oi, abriu, tudo bem? abriu. Grande Uau! Assim, você pode levar esse envelope para mim? Vai ter uma pessoa de blusa amarela lá te esperando no Santos Dumont quando você chega. Ai, é muito precário. Eu lembro que quando eu entrei no jornal, 90 e sei lá poucos, a gente tinha que fazer pesquisa como é que fala? Você tinha que ir lá no lugar, achar as pastas e fazer pesquisa no arquivo, né? Não tinha Google, No né? Você tinha que, PD, eu né? preciso fazer uma matéria sobre não sei o quê. Vai lá naquele monte de jornal velho e fica olhando, né? Era isso. Ainda tem resquícios disso. É, não, Lisandra, a gente está chegando aqui no fim, porque tem uma hora só, né? Depois ele cai, né? Aparece 30 segundos só ali. É, eu só queria te perguntar, você sabe guardar a live? Você sabe o que tem que fazer quando termina? Porque você vai ter que fazer, né? Porque não está no meu perfil. não, Você como faz? sabe? Então, para a gente não perder, quando terminar, você sabe o que aparece ali em cima, encerrar. Você já fez live? Não. Você Eu tem já que fiz, apertar. mas eu fui convidada, não fui eu que fiz esse Como a gente rolê. teve que fazer isso para quem tá aí e não sabe, não deu certo dela entrar no meu. Aí a gente fez ao contrário, eu entrei no dela. Mas aí eu vou ter que pedir paciência para vocês para explicar para ela como é que faz, senão a gente perde a live. Vai aparecer em cima encerrar. Você vai clicar, encerrar em cima. Depois vem aqui, encerrar. Tem certeza que deseja encerrar embaixo em vermelho. Você clica. Aí vai estar lá, você vai ter um botãozinho que põe assim, compartilhar no IGTV. Aí você vai lá e clica no compartilhar no IGTV. Só que se você não puser assim, vai ter um botãozinho para você pôr publicar uma prévia. Aí você põe lá, publicar uma prévia, tá? Coloca lá. E daí vai aparecer no seu perfil, vai ficar no seu perfil. Tá bom. Aí Publicar você uma vai ter prévia. que pôr, você vai ter que pôr um título e vai ter que pôr uma descrição. Mas quando encerra, não encerra de uma vez. Ele não vai derrubar. Aí eu tenho que dar um encerrar de qualquer forma. Ele encerra, se a gente passar de uma hora, ele encerra e aí a gente perde a live. Ah, Não ixi. fica salvo, entendeu? E eu nem vi a hora. Você está calculando o horário aí? Eu nem sei. Eu tô calculando horário. É, é só para te dizer isso, porque daí você tem que encerrar embaixo, encerrar em cima e pôr lá, publicar no IGTV e publicar uma prévia. Você vai ter que pôr o título e uma descrição. Desculpa o trabalho, né? Porque era para eu fazer isso, mas só para a gente não perder essa live. Para terminar, eu queria que você falasse um pouco o que você sugere para as pessoas para conhecerem um pouco esse trabalho de editoração. Tem alguma bibliografia sobre isso? Tem algum livro que você, ou sei lá, um filme, alguma coisa que você indique? E o que você indica também para as pessoas conhecerem da Pollen? Vão, sei lá, lives ou um livro que você indica, ou algum lugar para elas olharem? Ah, bom, as nossas coisas estão no site, que por enquanto é polenlivros.com.br, que é a nossa loja, mas agora a gente, justamente com a mudança do nome, vai chamar editorajandaíra.com.br, vai ser a loja mais blog, mais coisa de conteúdo mesmo. Tem uma outra coisa que rola, que a gente está fazendo uma vez a cada 3 semanas, à noite, sempre na quarta-feira, que é um evento chamado Polinize. Vai ter semana que vem. São duas autoras, é uma autora da Pollen convidando uma autora de outra editora para conversar sobre alguma coisa que tem a ver com os dois livros dela. Então, a semana que vem vai ser a Ana Teixeira, que é autora de um livro infantil nosso chamado Minhas Duas Avós, que é a história dela com a mulher dela, que tem netos. Então, são as duas avós. E a Marcela Tiboni, que estava participando aqui, que tem um outro livro chamado Mama, que fala sobre a história dela com a mulher dela, que tiveram filhos e as duas amamentaram. Então, é como ela se preparou para isso, como que é esse processo de amamentação por outra mulher e tal. Enfim, a história vai ser bem legal. E vai ser quarta-feira que vem, às 20h30, dia 15. Aí a gente está guardando isso no YouTube nosso, Pollen Livros, que é onde a gente está mantendo esses vídeos. E também tem as anteriores, desde o início da pandemia que a gente está fazendo, estão sendo bem bacanas esses papos. Assim, é muito sobre literatura e sobre esses temas que a gente costuma abordar. Sobre livros, bom, eu tenho uma bibliotequinha sobre livros, assim, eu não sei se eu vou saber indicar de uma coisa que é tudo tão dinâmico, né? Mas
a Libre está fazendo, a Libre é uma associação de editoras independentes, que eu sou vice-presidente agora, além de tudo, e eles estão fazendo um evento chamado Esquenta, que está tendo várias mesas muito legais também, sobre literatura e sobre edição, e sobre mercado editorial e tal. Acho que um lugar legal. E a Coesão Independente, que também tem um site, também é um coletivo de editoras, e aí são as editoras mais novas, bem diferentes, assim, que vêm com uma cabeça completamente diferente de outras áreas do mercado, e faz muito catarse, faz muito financiamento coletivo, faz muita coisa assim. Então também eles têm bastante informações no site, e daí tem um grupo bem legal e tal, de troca entre as editoras e tudo. Temos de informação para você. O Sebrae tem um pouco, para quem quer abrir uma editora, o básico está lá no site do Sebrae, que tem isso também tem, de como abrir uma editora, tem um manualzinho lá do Sebrae. Uhum. E, enfim, acho que o curso de editoração da ECA também deve ter materiais na internet para. O curso de editoração da ECA tem um selo também, que é bem legal e que publica muita coisa sobre produção de livro. Bacana, obrigada, viu? Obrigada por a gente ter ficado aqui tentando e obrigada também por quem deu essa sugestão que eu aprendi hoje. Quando der problema, a gente inverte, né? Só dá um trabalhinho para a pessoa que vem, né? Que em vez de só falar, ela tem que ficar fazendo todo esse trabalho. A Lu falou que fez na Unesp também um Então, curso a Unesp também tem cursos soltos e também de cursos produção editorial. rápidos de várias coisas dentro. É bem legal, a Escola do Livro. Tem o curso de produção editorial, graduação, provavelmente, mas tem também esses cursos rápidos da Escola do Livro, que são bem legais. Tá bom, obrigada, viu, Lisandra? Obrigada. Muito Eu vou bacana seu encerrar trabalho. agora. Sou eu que vou encerrar a bagaça. Obrigada a todo mundo que veio, obrigada por vocês terem vindo para cá, terem tido paciência. E é isso, né? A gente está aprendendo a lidar com as coisas e aprendendo a utilizar essas ferramentas, né? É ao vivo, é na raça. É isso aí. Obrigada, viu? Obrigada. Vamos ver se rola, Ah, senão a vamos gente faz de tentar. novo. Tchau, Tchau, gente. tchau. Até amanhã, às 11, lá no meu perfil.